Em relação à leptina, é o nosso primeiro problema. Então, quando a gente tem essa questão emocional sobrepujando, o que acontece? Porque ela não deixou de agir, né? A leptina está agindo. E em um determinado período, você começa a ter o quê? Níveis altos de leptina. E níveis altos de leptina, sem saciar a fome, o que provoca? Down regulation. Então, estou ilustrando aqui, vamos imaginar lá que o quadrado é a leptina. Vem, se liga lá na proteína transportadora, vem no receptor e vai gerar a resposta no núcleo. Em alguns casos, quando a gente está funcionando bem, inclusive há um up regulation, você ganha novos receptores, tá? Mas no caso de excesso de leptina, você pode ter num primeiro momento até um aumento de receptores para tentar captar, mas esse aumento persiste porque é uma coisa crônica. Você faz o quê? Você não é que destrói, você faz um invisiculamento, você puxa para dentro, tá? Você vem para dentro lá da membrana e inutiliza receptor, porque o corpo está assim, tem excesso de hormônio e a gente não está utilizando, não está dando a resposta que eu quero. Então ele faz isso para tentar deixar você mais sensível. Quanto menos receptor, mais sensível teoricamente você ficaria. Só que nesse caso não funciona, você cria uma resistência à leptina, assim como você tem uma resistência insulínica. Então, você pegar um obeso, os níveis de leptina do cara é lá em cima. Mas daí a fome que o cara sente. Você fala, cara, mas você está cheio de leptina, irmão. Que fome é essa? E infelizmente, por quê? Essa questão de down regulation dos receptores, pelo excesso de leptina. No entanto, a dopamina e questões hormonais funcionando por cima. Fala, vou comer, compulsão do vício. E a leptina não dá conta, ela começa então a fazer resistência à leptina. E isso é um problema. Isso é um problema. E a gente vai descobrir agora por que é um problema ter níveis altos de leptina. Esse é um caminho de ter níveis elevados de leptina. Né? Então, o resuminho do quadro seria isso aqui, ó. Você aumenta a quantidade dela, você também daí vai diminuir a quantidade de receptores e você vai ter mudanças as quais não são permanentes. Se você emagrecer e regular, automaticamente o sistema se ajusta ao normal, tranquilo. Aí ele volta. Então, o resumo dessa primeira parte da manhã é que o nosso cérebro funciona em 3 etapas. Cérebro homeostático, cérebro cognitivo e o cérebro emocional. Tá? Que o cognitivo seria o querer, o racional, uma coisa mais sem emoção. O emocional é puro desejo, é puro prazer, e o homeostático simplesmente o fisiológico, que são respostas hormonais, os feedbacks. Então, o nosso cérebro é dividido, logicamente, né, figurativo, nessas 3 partes. Esse é o funcionamento. Tudo funciona junto e misturado, mas a gente entende que tem algumas partes que são prioridades no nosso dia a dia, por sermos humanos e abstrairmos pensamento. Então, o emocional e o cognitivo, eles são muito mais fortes do que o homeostático. Vocês perceberam isso hoje. Então, a nutrição tem esse lado psicológico. Não tem como você fugir. Chegar e falar para o obeso, falar, irmão, não tem, cala a boca, você vai fazer dieta. Você não emagrece porque você não quer. Não é assim, tá? Dependendo do grau que ele se encontra, grau 2, grau 3. No grau 1, ele já está meio perdido já na vida, já está difícil. E isso, aqui que eu falo, as pessoas têm dificuldade de entender, mas eu acho interessante que elas não têm dificuldade de comprar uma sibutramina no câmbio negro. E se a sibutramina vende na farmácia e outras anfetaminas, as anfepramonas, que são os inibidores de apetite, vende com receita, mas vende. Tem um motivo. E qual é o motivo? Porque às vezes o teu cérebro emocional ele é tão forte a questão do vício que você precisa de um inibidor de apetite para você startar o seu tratamento nutricional. Você precisa dessa muleta. Você está viciado, é quase como um, por isso que eu disse, quase como um drogado ir para uma clínica de desintoxicação. Então vende na farmácia por um motivo muito lógico. Então não tratar com desleixo essa questão, o cara fala assim, porra, eu não estou conseguindo o cara fazer a dieta, não estou. Às vezes ele precisa até de um auxílio, você fala, cara, procura um endócrino, vê se você com uma sibutramina, uma dosezinha aí, mas assim, não é ad eternum, é para ele conseguir quebrar esse vínculo, por quê? Eu disse para vocês da psicopatologia da imagem. Então se ele toma isso e ele consegue dominar um pouco o cérebro emocional e a tua dieta faz efeito e isso reflete no corpo, ele não se vê melhor no espelho? Sim,
o emocional dele melhora, aquela psicopatologia, ele começa a engatar, fala, cara, gostei, vou treinar, começa a criar um registro bacana sobre o trabalho que você está fazendo. Quer dizer, a dieta, pô, funcionou legal, nossa, estou gostando de ver mais magro, entrar na roupa, puxa, e agora? Aí ele vai, inclusive ele pode tirar o remédio, porque ele suporta sozinho, ele vai tolerar a fome, porque na mente dele aquilo é legal, ele sabe que o resultado é bom. Então, por isso que vende na farmácia, não vende na farmácia à toa, a galera que faz uso indiscriminado. Então eu não gosto realmente que quando trata com desleixo, essa questão emocional, que eu vejo que muita gente fala, você é um fraco, você não consegue, cuidado, dependendo do grau, realmente ele não consegue, é patológico e ele precisa de algo a mais, tem que ter um carinho ali na fala. Tá? O homeostático realmente é pancada, é exercício, é regular sono, a alimentação, se o emocional permitir, automaticamente, ele é a natureza, ele vai sozinho, ele vai se regulando sozinho. Então, o desequilíbrio emocional, cognitivo, afeta muito mais essa parte cerebral aqui, né? O burnout, depressão, o que acontece com um cara com depressão? Esse aqui tenta lutar, não vão, porque a emoção do cara é maior, ele come, se tranca no quarto, fica maluco, não faz as coisas, tá? Então, vamos, essa primeira parte, deixar bem claro que esse é o sistema. A gente sempre fala muito de fisiologia, é lindo quando eu falo, o treinamento emagrece, a dieta emagrece, é lindo, mas e quem é que emagrece com essa dieta? Quase ninguém. Senão não tinha 400 mil aí operando.